Olá, pessoal. Queria gravar esse episódio aqui. Eu não queria fazer isso. Eu tenho planejado alguns episódios de sessão de engenharia de verão aqui para esse período que está passando, que é de férias no meu canal. E também, no meio desse episódio, eu tinha pensado em falar de um episódio sobre compliance. É muito baseado naquela história lá do velho da Febraban, etc. E eu ia falar bem de compliance, né? Só que aí, enfim, infelizmente aconteceu um incidente ontem, né? Hoje é dia 20 de julho de 2024, ontem aconteceu um incidente, e isso ficou me incomodando, né? Eu fiquei muito incomodado. Eu não gosto quando uma coisa fica me incomodando. Se esse meu canal aqui não é um canal sobre de segurança, e também para o pessoal não confundir, né? Às vezes o pessoal pensa aqui que meu canal, por ser um canal de tecnologia, é um canal para falar de tudo. Isso aqui não é um canal para falar de tudo, é um canal para falar sobre coisas relacionadas a DevOps, coisas relacionadas a Cloud Native e engenharia de software. Só. Mas vai falar de segurança? Pois é, mas, enfim, isso tem a ver. E isso tem a ver, isso é muito importante, independente da área que a gente esteja, é importante a gente conversar sobre isso. Enfim, e para conversar sobre um incidente que a gente teve ontem, né? Eu chamei os caras aqui e vou deixar eles se apresentarem. Vamos lá, pessoal, por favor, em ordem alfabética. Vou começar. Eu sou Ailton, vulgo Sushi com abacate no Twitter. Geralmente eu falo sobre segurança, bastante, sou profissional da área. E o Carlos me chamou para trocar uma ideia sobre o que rolou ontem, e estamos aí. Eu sou Fernando Ick, sou head de plataformas dentro de uma fintech, e segurança é parte de engenharia de software, só está um pouco especializado. Bom dia, boa tarde. Eu sou o Rodrigo Reis, eu sou Senior Software Engineer. Nos últimos anos trabalhei com um software pouco relacionado com o Falcon, aí o problemático, e acho que assim esse incidente mostra assim os problemas das cadeias de confiança e algumas coisas que a gente acaba negligenciando, não só o código assim, das aplicações. Beleza. Eu sou o Carlos, vocês sabem quem eu sou, enfim. Eu posso fazer uma atualização, acho que desde julho, do início de julho, eu estou numa equipe, me jogaram para a equipe de plataforma engineer, né? Então, fique conseguir o sonho dele, né? Ele sempre me zoava, porque eu sempre fui meio que hater entre as pessoas que diziam, né? Eu era hater de engenharia de plataforma, e agora eu sou no cargo, né? Deu ruim para mim. Enfim. Então, vamos. Agora você tem que falar assim, pera. Não vou trabalhar para todo mundo, só para que eu estou trabalhando hoje. Muitos convites de emprego. Pois é, então vamos lá. Eu vou deixar, assim, eu queria que o Sushi explicasse para a gente e os outros comentassem o que foi que aconteceu ontem, né? Afinal, engraçado que tem algumas pessoas chamando de incidente cibernético, problema cibernético, caos cibernético, algo assim. Mas afinal, o que aconteceu ontem, Sushi? O F explica para a gente aí. Eu acho que a melhor definição que eu vi foi essa de caos cibernético, né? No começo da manhã, meio que ninguém sabia o que estava rolando. Vários sistemas meio que ficaram disponíveis, a disponibilidade, assim, os gráficos de disponibilidade todos subindo de diversos serviços, diferentes partes do mundo, de setores não correlacionados, e a pessoa estava assim, meu Deus, o que está acontecendo? O mundo está acabando, numa sexta-feira. E até que chegou lá, o pessoal inicialmente estava culpando a Microsoft, né, principalmente, a tela azul da morte, como o pessoal gosta de chamar, e até que conseguiram pinar ali que o problema, na verdade, foi uma atualização que aconteceu, de uma ferramenta de EDR/XDR, lá da CrowdStrike, que é um vendedor muito famoso, muito grande de segurança, no mundo todo, e tem vários clientes. E, coincidentemente, na sexta-feira, após essa atualização que eles lançaram pela madrugada/manhã, vários sistemas não botavam mais, né? Várias máquinas do Windows não botavam mais, devido a um problema de atualização ali num driver específico, X, alguma coisa, que meio que foi com no pointer, um erro de código de codificação, que estava causando no pointer ali na hora da atualização, que estava impedindo, na verdade, que várias máquinas do Windows botassem, né, incluindo desktops, notebooks, servidores, e esse foi meio que o estopim da situação. Mais coisas, gente? Eu acho que você pode explicar o que faz um EDR, XDR. Boa. Eu não sou especialista em endpoint security, mas o EDR é comumente apelidado de Next Generation Antivírus. É uma evolução dos antivírus que a gente tem nos nossos computadores. Acho que a principal diferença deles é que eles são gerenciados
centralmente e são gerenciados ali pela empresa ou por um operador, mas eles tem um painel que você gerencia as configurações de todas essas instâncias ali das máquinas, né? Eu diria que talvez essa seja a maior diferença deles para um antivírus de casa. E eles são largamente usados como uma proteção para malware, ransomware, e geralmente grandes corporações têm esse tipo de proteção de controle nos seus parques, né? É super importante. E a CrowdStrike, de fato, é uma das maiores empresas do segmento desses produtos. A audiência rotativa de LLM começou a inventar várias soluções. Faz canary, faz não sei o quê. Agora, por que fez deploy na sexta? E sem conhecer primeiro, o que acontece na empresa. Segundo, qual é o tipo de arquitetura e missão que tem esse tipo de serviço. Então, foi um tragicômico, porque todo mundo tentou tirar onda e fazer meme, mas do ponto de vista econômico e das pessoas que estavam trabalhando e foram afetadas e quem executou, espero que não tenha sido mandado embora, foi horrível. Teve perda econômica. Imagina o pessoal que perdeu o voo, que teve consulta desmarcada do hospital, que teve até a Fórmula 1 foi impactada. Então, realmente foi uma coisa assim, bem enraizada em vários setores. Sim. Hoje em dia, uma solução dessa ela está espalhada, na verdade, nas infraestruturas em todos os níveis. Tu vai ter impacto da máquina que tu usa para controlar a entrada e saída do prédio até o servidor vai ter algum tipo de solução desse tipo e pode ser afetado assim, muito facilmente nesse tipo de problema. Assim, né? Tem um desafio desse tipo de arquitetura de software que você tem um trade-off, você tem que entregar, se tem um zero dele, tem que entregar o mais rápido possível aquele negócio que vai mitigar. Diferentemente, sei lá, num S3, você vai fazer um processo de release mais faseado, com mais controle, com mais testes, de diferentes tipos de testes. Então, não estou defendendo a empresa, mas tem um ponto que é entender a característica. Agora, tem lições aprendidas? Com certeza. O que não pode é ficar, o perdão da palavra, cagando regra sobre o que deveria ter acontecido. Agora, falando em cagar regra, tem uma coisa que me chamou a atenção, que eu até comentei antes, que foi sobre o processo de atualização, né? Para mim, eu até comentei no Twitter também que eu achei estranho esse rollout 100%, quer dizer, quase 100% das máquinas ali. Aparentemente, uma grande parte das máquinas recebeu atualização logo de cara, né? Logo de manhã. E até onde eu entendo, quando a gente distribui uma atualização, tanto faz até atualizações próprias da Microsoft, você escolhe o grupo de controle, ele controla o grupo de controle com máquinas que você consegue monitorar mais perto, né? Checa se está tudo certo e só aí você manda essa atualização para o restante. Sei lá, você faz 7 dias, por exemplo, de atualização com o grupo de controle e depois disso passa para o restante, né? Mas eu acho que isso não aconteceu aqui, nesse caso da CrowdStrike. Normalmente tu tem um MDM associado ali que vai forçar esse tipo de atualização ou não permitir que ele seja atualizado, né? Que foi o que algumas empresas conseguiram fazer, bloqueando qualquer atualização dele. Mas, assim, nesse caso ali, ele é uma aplicação quase que irmã do MDM. Então, assim, é bem comum nesse tipo... O que é comum nem sempre é o correto, né? Mas o que ele acaba acontecendo é que ele é tratado como se ele também fosse um MDM. Então, ele também é instalado na máquina e mantido atualizado. E como o Fernando falou, ele é uma aplicação crítica. Se ele apresentar falhas... que permitam, por exemplo, que alguém invada um sistema ou roube dados, é também um outro problema. Então, assim, ele tem uma dose tem que ser muito atualizado, mas claramente alguns sistemas, por exemplo, de aeroportos, desses, deveria ter passado por um passo atrás, né? Um Labs, testa no Labs, até porque, assim, esse tipo de aplicação, a gente pensa, eu vi muita gente, tipo, porque não tem teste, eles não tem teste automatizado. Assim, quem trabalha com esse tipo de aplicação sabe que é impossível tu trabalhar sem teste automatizado nesse tipo de aplicação, sem teste unitário. O que acontece é que são muitas variáveis, e uma variável que tu não incluiu no teu teste, ela pode impactar milhões. Então, por exemplo, pode ser só o fato de ter ocorrido pelo auto-update
que gerou o problema, se estiver instalado sem nada, se fosse a primeira instalação funcionasse. Então, assim, são muitas variáveis que, às vezes, uma que nos passa que gera esse tipo de estrago, assim, não é falta de teste, não é falta de processo de engenharia, é justamente esse trade-off de tem que entregar rápido, mas eu também tenho que garantir, e às vezes essa balança falha um pouco. Nesse cenário, né, Rodrigo, que no fundo, como é que você vai fazer cenário de teste para ambientes do cliente diversos? É economicamente inviável fazer esse tipo de coisa. Você faz numa margem que você consegue executar. Tu faz os casos, tu faz os casos que tu avalia como, sim, esses são os casos mais comuns. São os casos que eu consigo gerenciar. E o que tu espera é que teus clientes testem isso no ambiente deles antes de instalar, né? E reportem para ti caso falhe para eles. Tem duas coisas. Acho que primeiro a gente pode dizer sim, tinha teste, e os testes normalmente pegariam, mas a gente pode concordar também que os testes que tem não foram suficientes. E talvez mereça uma revisão ali da CrowdStrike, um teste mais, não mais eficiente, mais amplo, porque afinal de contas não foi um grupo muito específico de máquinas Windows que tiveram problema, né? Aparentemente. Esse é que é o ponto, assim, daí entrando também no Twitter, assim, pode ter sido algo específico, e a gente não sabe, entendeu? Porque quando a gente não tá lá dentro, a gente tá avaliando, na verdade, uma fotografia, a gente tá vendo o acidente através de uma fotografia, a gente não tá vendo o acidente por trás lá, mas, sim, assim, e depois que falha, sempre falta teste, né? Na verdade, essa é a verdade. Quem desenvolve software sempre falta teste, porque toda vez que tu encontra um bug, na verdade, falta um teste, tu tem que fazer retroceder e ver por que aquilo aconteceu. O que aconteceu impactou muita gente, esse que é o problema, mas isso acontece todo dia em vários softwares. Mas acho que você falou uma coisa aqui sobre responsabilidade compartilhada, que a empresa como que está vendendo serviço, prestando serviço, ela tem uma responsabilidade dentro do processo de atualização. A outra responsabilidade é de quem recebe esse tipo de serviço, que é ter seus controles também. Exato. Que pode ser replicar o faseamento e fazer outras coisas. A gente estava falando antes, assim, claro, a CrowdStrike construiu, vamos dizer assim, sua própria armadilha nesse caso, né? Ela não tinha tido um grande incidente anterior, assim, no caso do Falcon, né? Então, o que acontece o Falcon tinha um grande nível de confiança das pessoas, né? Quem usa o Falcon confia nele, e esse foi o primeiro incidente, agora provavelmente vai ter grupo de uso até cada usuário vai ter um grupo de uso. Sim. Mas o que acontece existe toda uma cadeia de responsabilidade, né? Porque quando tu tem um software desse tipo, eu acho que assim, no Twitter, assim, simplifica muitas coisas como se tudo fossem aplicações web. E nem tudo no software é aplicação web. Esse tipo de aplicação exige muito controle, divisão da responsabilidade, e também, aí acho que é um dos pontos que ficou claro nesse incidente, as pessoas estão instalando algo nas máquinas dos usuários, os usuários não sabem o que é o Falcon, quem usa, às vezes, também não sabe muito bem o que o Falcon faz, como que ele faz, e isso vai minando essa cadeia, vai deixando ela mais frágil. E aí o que aconteceu nisso foi um excesso de confiança na ferramenta, onde pessoas instalaram em painéis de aeroportos e depois não conseguiram recuperar, né? Elas não tinham um plano de reserva caso isso acontecesse, né? E aí ficou claro que as pessoas confiavam 100% nessa ferramenta. Então, é um problema não só de software, mas também da estrutura de confiança e de processos, né? Quase sempre. Porque o que o pessoal está falando aí muito de Windows versus os outros sistemas operacionais, etc. Assim, o Windows realmente tem alguma coisa a ver com esse problema? Eu vi um comentário muito interessante ontem de pessoa falando que o Brasil não foi tão afetado porque tem muito máquina Windows pirateada no Brasil. Foi uma longa linha de pensamento para chegar nessa conclusão. O pior é que na Argentina eu vi um post parecido, sabia? Mas, no fundo, é porque aconteceu no Windows. Se fosse no Linux, a gente estaria falando que o Linux específico era ruim, porque deixa passar. Não é essa.
Não dá para levar para esse lado. Ela é muito superficial quando você vai para esse tipo de abordagem. Pode não gostar, mas não leva a discussão para esse lado, porque é a questão o pessoal também vai chamar de supply chain, um problema de supply chain, que em parte foi o que aconteceu. Aí eu volto para a cloud, que todo mundo tem mais acostumado. É a mesma coisa que falar assim, a culpa é da S3, a culpa é da EC2, a culpa é do Kubernetes. O Falcon, que é um projeto open source, é muito bom. E ele é usado não só pela CrowdStrike, é usado por outras ferramentas. Não dá para dizer que o problema foi ele. Não foi um release dentro de um projeto open source que comprometeu. Foi um processo dentro de uma empresa que empacotou a versão do Falcon porque ela achava que era adequado e ali teve um erro. Acho que o Windows é tão vítima quanto o usuário final que está ali com o controle travado, né? Acho que na verdade ele é só um vetor ali para entregar o bug na casa da pessoa, na casa do profissional. Total. Porque muito da discussão girou por eles usarem um drive, né? O problema foi dentro de um drive, na verdade, não foi nem em si dentro da aplicação. Claro que assim, o Windows tem várias limitações de arquitetura para esse tipo de aplicação e que faz com que os desenvolvedores tenham que correr mais riscos, né? Para desenvolver esse tipo de feature, assim. Acho que o pessoal que não entende, assim, ele é uma nova geração de antivírus, mas ele também tem uma peculiaridade, é que ele é muito mais ativo do que um antivírus. O antivírus normalmente isola e mata um processo. Ele é capaz de fazer mais, ele é capaz de monitorar coisas mais complexas e executar processos, e para executar processos ele acaba indo um pouquinho mais profundo no sistema operacional e precisando de um pouquinho mais de permissão. Então por isso que ele se torna esse risco quando falha, né? Eu até vi um comentário que ele é como se fosse o sistema imunológico que se perdeu ali dentro e começou a atacar tudo. E é um pouco isso, assim, ele acaba se tornando uma simbiose com o sistema operacional muito profunda e que gera esses riscos. Aí a gente pode discutir, o Windows tem problemas para esse tipo de aplicação? Tem. O Linux é mais fácil de monitorar? É muito mais fácil. Tem como um problema desse pode ser mais fácil mitigar no Linux ou no macOS. No macOS nem é tão mais fácil do que isso, porque a Apple acaba limitando muito, mesmo ele tendo o BSD por baixo, a Apple restringe muito os acessos, mas num Linux, normalmente. Só que daí tu começa a ter outros desafios, porque cada Linux é um Linux, cada distribuição é uma distribuição. Então essas ferramentas... Não são flores a instalação desse tipo de ferramenta no Linux também, não. Eu diria, inclusive, que é mais fácil no Windows e no Mac do que no Linux. Por causa da fragmentação, né? Exatamente. O que acaba que tem features que não funcionam no Linux. Eles tiram features justamente porque tu teria que ter um cadeia de if lá dentro para cada distribuição para aquilo funcionar. E aí é assim, do mesmo jeito que, por exemplo, tu pode ter uma distribuição Ubuntu rodando, mas ela não vai ser igual a outra Ubuntu que está rodando em outra empresa. Então acaba que essas ferramentas elas perdem um pouco dessa coisa tão invasiva quando a gente está falando de Linux, assim. E o Linux tem muita API para monitorar, que te permite também que tu não precisa ser tão invasivo. Isso é fato, e por isso que ela talvez seja um pouco mais estável no Linux. Mas, assim, o erro em si, de um erro de software que causa um problema no sistema operacional, poderia ter acontecido em qualquer sistema operacional. Só que acontece se tivesse acontecido no Linux, a gente não tava com memes de aeroporto e caixa de banco, e a gente ia estar vendo War Room em empresa, porque todos os servidores caíram, e a gente não está conseguindo fazer voltar, e até descobrir porque que voltou, e backup, que empresa que não ia ter que descobrir, empresa que não faz backup, empresa que salva dado no disco do próprio servidor. A gente os memes iam mudar, mas ia ser mais ou menos. Ainda agora eu vi um tweet do Carlos com a tela azul no Tesla. Aquilo tem que ser meme, não pode ser real. Eu também achei. Pode ser petezada. Tá, então bora pro outro vilão que tá aparecendo aí. Na verdade tem 4 vilões, né? Mas vamos pro segundo vilão aí. Por que estão dizendo que foi um erro de desenvolvedor? O desenvolvedor que errou. Por que eles estão falando isso? Acho que é por causa do no pointer, né? Ficou claro aí, o pessoal fez umas análises e chegou à conclusão que o erro que acontece é devido a um no pointer exception ali, não sei se é durante a instalação do driver ou durante a inicialização de fato, mas o fato é que acontece um erro de código ali. Pois é, mas qual é esse erro de código? Qual é o código? Qual é a linguagem que é usada? O C++.
Tem mais da nosso bom massa. C++ que tá aí há mais de década aí salvando a gente, mas ele viveu o suficiente para virar vilão. Eu não sei se vocês viram, teve uma pessoa, e aí eu não sei se isso é verdadeiro, porque foi muita coincidência, assim, demais. O cara falou que estava indo no primeiro dia de trabalho e foi mandado embora e ela foi a causadora desse negócio. Não é meme, é meme. Aquilo era Não, meme. meme. Foi meme. Assim, Exato. só falando, o C++ seria o terceiro vilão, né? Acabou misturando as coisas. Mas, assim, eu queria que explicasse por que o dev errou, né? Por que gerou esse null pointer exception? Assim, Eu vou puxar essa dizendo que não foi o erro do dev, foi um problema do processo, da esteira de desenvolvimento, que não pegou esse cara, esse erro antes, né? Acho que nunca é culpa da pessoa individualmente, e sim é do processo aí de desenvolvimento. E é C++, né? C++ é uma ferramenta, tem muitas ferramentas para auxiliar ali na proteção e na detectar esse tipo de problema antes, mas é uma linguagem não memory safe, né? Então a gente sabe que eventualmente podem acontecer esse caso, podem passar e tá ali tá escrito que isso vai acontecer com todo o programa C++, só não tá escrito quando, né? E até a pessoa comentando sobre mudança para Rust, talvez até isso entre nos planos das empresas daqui para frente com mais força. E agora para fechar minha fala aqui, como o Galego falou lá, se tivesse escrito em Python, não tinha acontecido isso. Não gostaria desde a primeira versão no Windows. Basicamente, o C++ é dominante naquela parte dos drivers ali, por várias questões históricas, mas também porque, assim, ali foi basicamente uma acessão de um espaço de memória que ele não era permitido, né? Por ser o C++, não tem nenhum tipo de controle de restringido acesso de memória. E aí, então é um erro relativamente comum para quem programa em C, C++, ou linguagens que não tem nenhum tipo de salvaguarda para os desenvolvedores. E aquilo ali assim, hoje em dia nós temos milhares de ferramentas estáticas para ajudar os desenvolvedores a não cometer esse tipo de erro. A gente tem ferramentas que tu pode usar junto com o teu código para tentar identificar e minimizar. Então, assim, não falta ferramenta para minimizar esse tipo de erro, mas infelizmente ele é um erro comum. E aí, assim, sempre quando surge esse tipo de erro, vem a história do Rust, né? E eu adoro o Rust, eu sempre programei em Rust, trabalhei em Rust nos últimos anos, mas sempre, quando alguém fala C++, pode ter certeza que o próximo comentário em rede social vai ser, deveriam ter feito em Rust. Mas não necessariamente Rust resolveria esse problema. Poderia Assim, acontecer ainda. Ele tem o gerenciamento, mas assim, ele ao mesmo tempo que ele tem o gerenciamento, até que eu brinquei com o Carlos, é um comando para tu tirar esse gerenciamento. E quem usa Rust nesse tipo de sistema, embarcado, sistemas de alta performance, vai ver muito comando unsafe, por causa que é necessário para tu manter compatibilidade com o que já está escrito em C, para tu manter compatibilidade com os drivers do sistema operacional, para tu manter compatibilidade com outras bibliotecas, outros sistemas. Então, assim, tu acaba, por mais que o Rust em si, ele defenda da parte do safe, da memória, do gerenciamento, e ele tem essa capacidade, e ele, a longo prazo, vai provavelmente dominar esse tipo de aplicações e vai tornar essas aplicações mais seguras. Mas tu tem ainda muitos pontos em que tu precisa gerenciar a memória na mão mesmo, fazendo esse controle. E especificamente nesse caso, dentro de drivers, é muito comum o gerenciamento de memória. Até assim, não existe mágica, né? Se tu não tá tendo que gerenciar a memória, alguém tá gerenciando para ti. Então, assim, alguém tem que gerenciar no fim essas memórias. No caso do Rust, muito quem faz isso é o compilador, mas imagine, um driver, ele está muito baixo nível, então, assim, ele não tem para quem delegar o gerenciamento de memória. Ele que tem que gerenciar os acessos a buffers e daqueles hardwares. Então, assim, o Rust ajuda, mas, assim, não resolve completamente, não é uma bala, assim, mágica, assim. Eu tenho muito receio quando a gente se apega muito à tecnologia e esquece que qualquer tecnologia, então, se escrevesse em Python, poderia ter um problema de memória, né?
É só eu começar a enlouquecer com Pode falar uma código piada, lá tá? no Não foi uma sugestão real. Ah, não, eu anotei aqui, vou mandar para eles, para contar como Python como futuro. Abrir Mas uma assim, PR lá. é uma coisa que, eu acho que toda empresa hoje em dia que está antenada com essas novas linguagens que estão surgindo, que são justamente para solucionar esse tipo de problema, eles devem estar pensando em migrar, ou usar Vig, ou usar outras linguagens que permitem esse tipo de segurança. Eles devem ter essa exploração. Só que ao mesmo tempo que, né, a gente está falando aqui que o desenvolvedor cometeu um erro de código e derrubou metade do planeta. Imagina essa mesma codebase sendo simplesmente reescrita. As chances de escorrer bem são muito pequenas, assim. Então esse processo de adesão sempre é lento, é sempre e sempre vai acarretar e sempre vai ter essa compatibilidade. Talvez daqui mais 10 anos a gente tenha enterrado o C++ e o Rust seja o dominante, e aí a gente vai ter outros problemas de gerenciamento de memória. Gerenciar memória vai ser problema. Se me permita, porque a gente entra numa questão de legado. Quando teve a Covid, se eu não me engano, foi o governador de Massachusetts, lá nos Estados Unidos, ele foi a público pedir para programadores de COBOL ajudarem a manter o sistema no ar, porque os programadores da empresa eles se afastaram, porque já eram idosos, já não estavam para se aposentar, e não tinha mais quem mantinha. Então, mesmo daqui 10 anos, vai ter muito C++. Antes de a gente fechar esse bloco, eu vou adicionar mais uma coisa que as pessoas talvez não saibam, mas esses softwares de baixo nível para o Windows geralmente usam vários APIs não documentados pela Microsoft, que os devs têm que descobrir na mão o que faz, quais produtos passam, investigar, porque a Microsoft não entrega de mão beijada vários detalhes implementacionais que são usados largamente, inclusive nesse tipo de solução. E num projeto open source, você tem, porque você consegue ler o código, por mais bizarro que esquisito você escrevendo. Só fazer minha observação aqui, porque eu acho que, assim, mesmo que algum movimento seja meio estranho, meio ignorante, por exemplo, o movimento de defender a tecnologia, mesmo que a gente não queira, ele vai existir, né? E eu não estou falando desses que a gente vê que são muito criticados. Por exemplo, pessoa que defende Linux, pessoa que defende Rust, esses são mais criticados. Eu estou falando de gente que defende C++, por exemplo. Gente que defende Java, por exemplo. Assim, não estou dizendo, nossa, essas tecnologias são ruins, ou algo, estou dizendo que existe esse movimento que eu considero assim, que tem um lado ruim para qualquer tecnologia, assim, principalmente para as que já estão no mercado. E esse movimento ele ajuda a esconder os problemas que existem, porque todos nós temos preferências, né? Todo mundo tem. A gente é humano, né? A gente não é perfeito. Por exemplo, eu sou entusiasta do Rust, sou muito entusiasta do Rust. Pelo lado bom, assim, esquece esse negócio de um safe, essa forma errada que é utilizada. Sou muito entusiasta, principalmente por conta de uma ferramenta que eu trabalho muito, que é o Linkerd, né? que é o, enfim, é um service mesh da Cloud Native. Foi através dele que eu conheci e eu vi que é uma coisa maravilhosa. Na minha forma, o Linux, assim, eu já trabalhei em tudo quanto é ambiente que vocês podem imaginar, caótico, e o único ambiente que eu ia dormir em paz em casa era um quarto, que a gente tomava conta que 98% era Linux. E eu vi a diferença, tá entendendo? Eu vi a diferença do que é ter um parque, ter uma coisa homogênea, com software livre, do outro heterogêneo, do outro que é só um Windows. Já vivi todos esses ambientes aí. E eu não defendo essas coisas porque é preferência pessoal, sei lá, é por coisas que eu realmente vivi. E assim, eu acho que é uma coisa boa existir esse movimento, existe essa força, mesmo que seja imperfeita, né, para puxar para tecnologias que resolvem o problema, né, para software bom, tecnologias boas. E eu acho assim, que a gente deveria aprender com as tecnologias, com o problema das tecnologias mais antigas, e tentar dar um passo à frente, né? Então, tipo, por isso que eu não sou contra a pessoa que incentiva o Zig, o Rust, essas tecnologias que vêm muito focado em resolver problemas de C++. Né? Então, eu não acho assim que é uma coisa que tem que ser negligenciada ou que nem o pessoal faz. O pessoal faz meme, fazer meme com tecnologia boa. Peraí,
Assim, no meio do caos que a gente está vendo, que está envolvido um monte de tecnologia, coisas de legado, entre aspas, né? E assim, eu vou fazer meme aqui com a possível solução, né? Uma alternativa que não estaria dando, né? Essa é a mesma dor de cabeça que a gente está tendo agora. Então, eu acho que não é bem por aí. Eu acho que, tudo bem, as críticas são válidas, mas eu apoio sim, cara. Eu apoio sim esse movimento de quem defende tecnologias que vêm para resolver problemas clássicos, como o Bruno Rocha até fez um post aí, né? Ele falou, tá aí, então, o problema de bilhões realmente impacta bilhões, né? A gente está vendo aí na prática, aí, que era um problema para quem não sabe, vou até deixar o link aqui embaixo do vídeo dele, falando sobre o Rust, um dos problemas que o Rust foi proposto para resolver, que é esse, que a gente está vendo ele na prática, e tem tudo a ver com o C++. E eu estou falando isso porque o fã-clube do C++ sempre gosta de chegar para a gente, qualquer outra pessoa, e dizer, sei lá, nós somos a bala de prata que vocês estão procurando. E não é bem assim. Enfim, toda tecnologia tem problemas, né? Mas, enfim, era essa a observação que eu queria fazer. Aí vamos ao último vilão, né? O último vilão, que é mais ou menos a razão de eu ter criado esse episódio do A1 aqui, que é o compliance, né? Tipo, eu vou contar mais para vocês. Quando eu vi aquela história lá do velho lá da Febraban, né? O velho da Febraban, e me tocou muito, assim, eu vi que ele falou muita besteira, assim, meu ponto de vista. Meu ponto de vista, que ele falou muita besteira, muita bobagem. Só que a maior bobagem que ele falou ali, a maior bobagem mesmo que ele falou ali, para mim, não foi nem a parte de TI, né? Para mim foi a parte quando ele reclamou do compliance. Falou, a gente não precisa de compliance, né? Como assim a gente não precisa de compliance? Tipo, tu trabalha com um banco, tu está dizendo que tu não precisa de compliance. E aí eu pensei em fazer um episódio, justamente chamar uns caras aí, chamar o Hugo, que o Hugo não, ele estaria nesse episódio aqui, mas ele não pôde vir porque ele está todo enrolado justamente por conta desse problema da CrowdStrike. Ele está todo enrolado, ele está trabalhando lá, está sábado, está no plantão, está ferrado, ele não pôde estar aqui com a gente. Eu queria que ele estivesse aqui. E eu queria que ele tivesse justamente para a gente conversar sobre compliance. Só que aí vem esse caso aí do CrowdStrike de ontem, e o compliance é culpado, né? Tipo, por que o pessoal está falando que compliance também é um dos vilões do que aconteceu ontem? Quem é que pode me responder? Eu vou fazer uma coisa anterior, que é sobre a pessoa lá do que se falou, da cara da Caixa, e o presidente da CrowdStrike. Faltou uma coisa quando eu fui gestor no governo federal, eu tive, que é media training. Quando você vai falar na imprensa ou vai fazer mesmo que seja rede social, a sua figura pública, não importa, você tem que ter um treinamento para saber falar de coisas indigestas ou que você vai se sentir desconfortável em falar. Nos dois casos, a outra coisa é, compliance, você tem que atender o regulatório. Tem um ponto que é sempre difícil, que é como é que você interpreta o que está escrito ali. Então, o tradicional eu não preciso de auditoria, audit trail, eu não preciso de evidência para fazer mudança em produção. O outro lado eu preciso, só que o jeito que eu sei é um comitê de mudança, você enviar tudo para um CIEM e pagar fortunas. Então, compliance é um resguardo da empresa e de toda a instituição para evitar coisas como aconteceu em 2008, que quebrou quase todo o sistema financeiro. Então, a SOX, não é a SOX, eu esqueci qual uma das que é famosa aí que o mercado de fintech usa, financeiro, ela só nasceu para evitar outra quebradeira que aconteceu como em 2008. Então, não precisa ser nem 8 nem 80, é só exercer um pouquinho o que o Daniel Kahneman fala do System 2, analisar o contexto em vez de ficar reproduzindo como comportamento. Eu complementando o que o Fernando falou, não acho que uma empresa do tamanho da Caixa não tenha um setor de relações públicas, né? O que eu acho é que o C-level muito alto, ele ignora esse setor e fala o que dá na cabeça dele. E aí eu acho que isso tem acontecido nesse caso. Eu não vi, na verdade, não peguei essa parte do compliance, está metido na culpa, mas eu concordo com o Fernando também que eu acho que a missão dele ali é entender o regulatório e o guidance, né? O que as instituições, o que a ISO sugere para tal caso, e ajudar a empresa a digerir isso de uma forma mais compreensível e que a empresa consiga passar a buscar atender aquilo, né? Geralmente essa busca é constante e compliance ajuda a gerenciar esse risco, né? Por isso que eu não peguei eu só estou falando isso. Desculpa. É que eu estou falando que
o cara lá da CrowdStrike, o pessoal tá alegando que... CrowdStrike não, desculpe. Os clientes da CrowdStrike estão alegando que são exigidos deles o compliance para uma ferramenta que não tem outra ferramenta no mercado. É só a CrowdStrike que fornece. E eles são obrigados a ter a ferramenta por causa do compliance. E estão botando a culpa no compliance. Entendi. Entendeu? Não. Compliance nunca pode, se disser, tá fazendo errado. Nunca pode dizer que você tem que usar uma ferramenta. Ela tem que dizer que tipo de contenção você tem que fazer. Ou seguir um processo específico. Não como. Você está dizendo como? Tá bom, compliance. Tira a tecnologia, compliance fazendo tudo. Tecnologia. É muito fácil. E pior ainda falar que só a única ferramenta disponível no mercado é a CrowdStrike. Eu acho que não sei qual argumento tá pior nesse pessoal. Mas pega aqui, ó. A batata tá quente? Pega isso. Eu acho que assim, o argumento correto seria assim, a CrowdStrike, essa ferramenta específica, é a mais fácil de tu atender o compliance, porque eles já fazem quase tudo. Então, basicamente, tu instala eles e diz, olha, eu atendi tudo. Agora é problema da CrowdStrike, não é mais meu, eu atendi, o que tu pediu tem lá. Se procurar bem, acha até coisa que não devia. E aí eles estão usando agora, não, mas é que é a única. Não é a única solução, existem vários players no mercado, existem várias soluções combinadas que fazem a mesma coisa que eles fazem. Então, assim, não é uma questão deles serem a única, mas esse problema mostrou isso, assim, uma certa também um comodismo de atender o compliance por atender, e não por compreender o valor daquele conjunto de regras e por que a gente monitora isso. É mais uma questão, assim, ver esse argumento, né? O senhor lá da Caixa lá, ele falou pouco, falou merda. Tipo, não tem outra definição. Acho que aquele caso ali, eu acho que, eu só discordo, assim, eu acho que ele, não é que faltou uma assessoria de imprensa, eu acho que ele falou exatamente o que ele queria falar, e se tivesse assessoria de imprensa, ele só teria usado uns pronomes melhores. Dificilmente alguém mudaria ele, assim. E eu acho que a gente vê isso hoje em dia, depois do Covid, da crise e do custo do dinheiro para as empresas elas querem retomar uma forma de fazer as coisas que eram benéficas para elas alguns anos atrás. E esse discurso surge não só lá, porque a gente vê agora ele pipocando em vários outros eventos, várias outras empresas, e tu vê mercados que nunca tiveram posicionamentos falando esse tipo de coisa. Então, assim, acho que ele basicamente foi infeliz no que ele falou, assim, em várias camadas, e tanto da camada técnica sobre a área de TI, também camada das pessoas que trabalham, um certo desrespeito, né, já que o banco, né, a Caixa deve ter uma área de TI imensa, com pessoas altamente qualificadas. O sistema bancário brasileiro é uma coisa que está muito à frente da maioria dos países e que as pessoas não dão o valor devido. Eu trabalhei na área financeira antes de imigrar do Brasil e posso garantir, assim, há coisas que a gente fazia lá que quando se fala aqui as pessoas acham que é impossível ainda de se fazer. Então, aquele senhor cometeu muitos erros naquela fala dele. E a questão, assim, do compliance existe ali uma balança, porque o que a gente quer, basicamente uma ferramenta como essa, o que ela quer é prevenir ataques, né? Hoje em dia a gente pode pegar vários casos de ataques, onde as pessoas tiveram, principalmente ataques que roubam as informações da empresa, né? Ou cometem sequestro das máquinas, assim. A questão é isso, monitorar todos esses endpoints que podem dar acesso à tua empresa de alguma forma. E o compliance, ele entra um pouco em conflito com a área de segurança e da área de infraestrutura que tem que implementar isso. E eu acho que nesse caso ali falta também um entendimento do porquê que a gente faz isso, por que precisa existir uma ferramenta como essa e como que a gente deixa isso claro para todas as etapas da empresa. Como a gente até começou, tipo, a segurança não é uma coisa que tu faz sozinho, não existe o time de segurança, né? Todo mundo tem que saber, assim. Às vezes o que eu sinto é que o compliance diz o que ele deseja, a equipe de segurança diz como ele deseja, e é um pouco a infraestrutura simplesmente tenta dar uma resposta que atenda todo mundo e cesse. Não há vamos dizer, uma troca entre essas equipes, assim. É tipo, muitas vezes eu peguei
casos que empresas queriam funcionalidades em clientes VPN ou em clientes parecidos com os da CrowdStrike, e é simplesmente para atender um número num dashboard. Assim, ninguém sabe te explicar por que eles, por exemplo, querem saber a quantidade de arquivos que existe num desktop de um usuário. Por que é isso? Mas é porque eu quero saber quanto que está ocupando, se tem muito arquivo, qual é o risco. Tá, mas não, mas no fim é um dashboard que exibe lá para o diretor da uma área e ele achou que esse número era importante para ele. Então, eu acho que esse problema mostra também que a gente tem muitos problemas de processo ainda na área de TI, assim, das áreas que não são técnicas no sentido de desenvolver código ou configurar servidores, mas essas áreas que também fazem parte, né, da empresa e ver isso como uma coisa integrada, assim, porque muitos desenvolvedores também não querem nem saber dessas coisas de compliance e só querem que abra um ticket lá com o que precisa ser feito, assim. Acho que falta um pouco de comunicação nesse caso. Faltou muita, né? Nesse caso específico, faltou muita comunicação. Pô, beleza. E qual seria o diagnóstico dos senhores? Vocês já começaram falando um pouco lá no início do vídeo sobre o problema, mas qual seria o diagnóstico final dos senhores relacionado a esse incidente? Como evitar, assim, os pontos mais críticos do ponto de vista dos senhores sobre isso que aconteceu e como evitar? Ou o que é que eu, como dev, posso fazer? Como a gente pode contribuir para isso? Para que isso não aconteça novamente? Acho que não é uma coisa isolada de uma pessoa. O que a pessoa pode fazer, pontuar que precisa ter processos mais eficientes e com um ciclo de atualização e release mais controlado, seja do parceiro ou interno que você vai fazer. Agora, o desafio é ter maturidade dentro das organizações, maturidade organizacional mesmo, para que esse tipo de coisa ocorra sem muita fricção. Os interesses são diversos, né? Então a lei de Conor ali é meio fatal para fazer, mas é aumentar a maturidade de engenharia de software da empresa e do seu parceiro, e exigir isso do seu parceiro, que foi a CrowdStrike, mas podia ter sido qualquer outro. Não é ninguém é incólume disso. Agora, tem outro ponto que acho que eu ouvi pouca gente comentando, que uma falha como essa, que poderia, eu vou voltar ao S3 porque já aconteceu também, ela tem que só tomar um cuidado para não virar um negócio assim, tá, então eu vou ter 2 EDR. Por quê? Não, contingência. Se um falhar, tem um outro. É o multi-cloud, no final das contas. É a mesma coisa, só que é num cenário muito pior. Então, só precisa tomar um cuidado com que solução que vai propor, que ela vai inviabilizar a empresa no final. Mas deixa para eles falarem melhor que eu. Eu vou puxar então. Eu tô ansioso, na verdade, para ler o post-mortem desse caso e ver as lições aprendidas lá, para responder para vocês aqui. Mas eu acho que um análogo dessa situação é muito parecido com o que é quando cai o SIS-1 lá da AWS, né? Meio que o holocausto todo cai, todo mundo corre de um lado para o outro, e pergunta, cadê o plano de continuidade de negócio? Não tem. O que a gente faz quando tudo cai? Não sabemos, a gente espera tudo voltar, se todo mundo caiu, a gente cai junto, sobe junto. E eu acho que faz sentido ter um plano do que fazer nesse caso. Por exemplo, geralmente os times de endpoint security são enxutos, né? São, sei lá, 2 pessoas que cuidam de 1000 máquinas. Como é que duas pessoas fazem esse processo agora manual de chegar lá em cada máquina, entrar em modo de segurança e deletar lá a parte que precisa ser deletada, fazer o processo que a CrowdStrike passou, né? Que é manual. Então, talvez um plano desse planejado ajudasse ter contatos de talvez terceirizados que ajudassem a fornecer terceiros que ajudasse de forma mais rápida, né, nesse processo, fosse ajudar. Então, ter um plano de continuidade de negócio ajuda bastante nesse caso. E de forma parecida com o exemplo da USIS-1, a gente não sabe muito quando isso vai acontecer, né, meio que uma caixinha de surpresas. E a gente pode fazer como cliente, tem os dois lados, o lado do cliente e o lado do fornecedor. Né? Do lado do cliente, a gente pode se preparar com um plano, e do lado do fornecedor, sim, eu acho que a gente vai ter mais lições aprendidas ali de
de update faseado. Eu acho que esse update a gente não conseguiria configurar do lado do cliente para ser faseado, pelo que a gente conversou aqui. Então, talvez a evolução desse processo do lado do fornecedor evite novos casos desses, né? E talvez seja um exemplo não só para CrowdStrike, mas para outros também, para outros players nesse caso, mesmo a empresa sendo altamente conceituada, nunca tendo acontecido antes, sempre tem uma primeira vez e pode acontecer um caso desse, né? Eu acredito que sim, as lições para a CrowdStrike vão ser duras para ela, né, em vários sentidos, mas eu acho que também passa um pouco uma maior transparência do que é a ferramenta, como que ela funciona, quais impactos ela pode gerar. Eu acho que a gente vive também um momento que as ferramentas de TI elas são um pouco midiáticas, elas têm que vender como uma solução um pouco mágica, assim. Tu passa um universo em nuvem, tu passa toda essa responsabilidade para mim, é só fazer aqui e botar o auto-update ativado, que eu vou assumir isso, e é um pouco. A gente sabe que não funciona bem assim na prática, né? Então acho que a CrowdStrike vai ter que rever para conquistar de novo a confiança, né, dos usuários, assim. Porque claramente quem usa vai ter a confiança abalada seriamente, até porque deve estar agora reinstalando o Windows e apagando drive dentro de máquina. Não deve, essa confiança é difícil de tu conseguir manter. Olha, se a CrowdStrike conseguir manter com a confiança alta depois dessa, eles merecem um estudo de caso aí deles. E do lado das empresas, assim, eu acho assim, acho que a gente estava até comentando hoje de manhã, falta também um pouco de assumir a responsabilidade, né? Porque a CrowdStrike não obrigou ninguém a manter o auto-update ativado, a CrowdStrike não fez botar o cliente de endpoint na TV do aeroporto, né? Talvez, acho que assim, do lado das empresas a gente tenha uma volta de uma discussão assim de um modelo mais onde as empresas também se responsabilizam, né, pelo negócio, porque isso acontece, por exemplo, quando a nuvem falha. Ah, não, foi a Amazon que falhou, meu site ficou fora, não tenho o que fazer. Não pode ser assim, né? Um negócio não pode estar tão dependente assim de um fornecedor e tu não tem um plano para agir. Mesmo que alguns fornecedores são muito importantes, são muito únicos naquilo, tu tem que ter um plano e tem que se responsabilizar por isso, né? Até porque agora nós vamos começar com a discussão de seguros, né? Quem é que vai pagar esses voos atrasados, voos cancelados? Nossa. Isso alguém vai ter que pagar, né? E eu já vi, por exemplo, pessoas falando, a CrowdStrike vai ter que pagar, mas na verdade a CrowdStrike não vai pagar, porque ela não fez nada, assim, ela fez uma coisa muito errada, mas ela não te obrigou a usar a ferramenta deles. Então, assim, tu Mas usou e arriscou. no termo de uso deles, tá claro que isso aí não cobre. Então, assim, eles vai ter toda essa cadeia que eu acho que vai ensinar muito. Quer dizer, eu espero que ensine, é diferente, né? Porque a gente já teve outros acidentes e claramente não ensinaram, porque a gente teve um acidente agora e daqui 2 meses a gente vai estar falando de outro acidente desse tipo. Eu acho só que eles estão começando a se tornar mais frequentes, assim. Eu me lembro que a gente passava um acidente crítico na internet por ano. Hoje em dia a gente consegue contabilizar 4, 5 por ano, facilmente, de muita gente ficar sem acesso a sistemas, muita gente ficar. E as coisas simplesmente é assim. Agora nós estamos aqui discutindo, o pessoal nas redes sociais estão falando, estão explicando, estão dando soluções mágicas, mas daqui a um mês a gente vai estar falando em outro cliente que aconteceu a mesma coisa, ou um outro provedor de nuvem que caiu, um provedor de CDN que ficou fora. E, assim, eu espero muito que se aprenda essa lição em termos de negócio, assim. Negócio, quando eu falo negócio, assim, não é o negócio da empresa que vende coisas na internet, isso eu acho que ela tem que pensar no negócio dela. Mas, por exemplo, aeroportos, hospitais, tudo isso que passa, Bancos. bancos que passam pelo bem comum, bem social, é uma coisa que precisa funcionar para que a sociedade possa funcionar. Tem que ter mais cuidado com esse tipo. Eu vi até uma foto que é os russos no aeroporto fazendo piada, já que nos aeroportos russos os terminais são Linux.
e aí lá não foi afetado, e eles rindo. Assim, isso faz a gente se questionar se, tipo, isso não é uma piada, mas será que talvez não deveria ter esse tipo de cuidado, assim, no aeroporto não deveria ter mais autonomia, funcionar talvez num outro modelo de segurança que permita que ele não sofra esse tipo de queda, um hospital que mexe com vidas das pessoas, o banco que envolve o dinheiro das pessoas, todos os órgãos públicos do governo não deveriam estar certamente assim blindados ou tendo uma forma de operar. Acho que esse problema nos mostra isso, assim, que a gente não deveria repensar algumas coisas na parte dessa infraestrutura, pensando que nem tudo é colocar numa solução que protege muito bem, que tem uma performance boa, mas que de certa forma centraliza isso num player, por exemplo, no caso do Brasil, centraliza num player que está no Reino Unido, nos Estados Unidos. Será que a gente não deveria ter um foco, talvez, em ter soluções mais próximas da gente para que isso funcione, que a gente tenha ações, assim? Fica uma lição aprendida disso. Tentando Tenho complementar. só, Fala aí. não, eu ia falar só um ponto sobre o que o Rodrigo falou, sobre não passar a mão na cabeça da CrowdStrike, porque eu estou bem confiante de que ela recomendou fortemente que o AutoPilot estivesse habilitado com o padrão, tá? Provavelmente ela não tem escrito falando com requisito, tem que ter, mas ela com certeza falou, viu o painel e falou, ó, não tá ativado, ativa aqui que é bom, não. ativa que Isso é eu bom. tenho certeza. Eu tenho certeza que o pessoal do comercial da CrowdStrike, a primeira coisa que eles olhavam era assim, não tá ativo, né? Então antes de abrir chamado, ativa pra gente ver se não atualiza e funciona tudo. É que nem reinicia o modem para ver se volta a internet. Exato, Ativa o update para ver se pode funcionar. Nossa, só complementar, porque eu me lembrei de uma coisa sobre a quantidade de falhas que o Rodrigo levantou, críticas. Tem um paper da Microsoft que eles falam de gray failures, falhas cinzentas, sei lá como é que traduz isso, mas a questão da cadeia de valor aqui, dos parceiros estarem dentro da sua cadeia de valor, essas falhas cinzentas acabam se tornando mais frequentes e a gente não sabe lidar com isso. A maioria de nós não sabe lidar. Isso vale 30 podcasts a respeito desse negócio. Exato. Eu vou fazer só um adendo bem pequeno sobre isso. Eu já participei do processo do que fazer, que é o plano do que fazer se a AWS cair. E a conclusão que fizeram foi basicamente é muito caro você fazer a solução de contenção. É mais barato você cair e voltar quando todo mundo voltar. E reclamar da AWS depois. Porque as pessoas confundem AZ região com data center. No final, AZ é um data center. Aí... Claramente, para algumas empresas ficou explícito que o plano de contenção é ir no Twitter reclamar. Né? Para algumas empresas, esse foi o plano de contenção. Beleza, pessoal. E o que vocês acham que faltou de conversar sobre esse assunto aqui? Eu joguei aqui no chat, pra vocês abrirem depois aí e verem. Acho que tem a ver com até comentário sobre o caso da Rússia. Para quem não tá vendo, é o link da Kaspersky, falando que se fosse Kaspersky não tinha acontecido isso. Nossa, eu gosto dos produtos deles. Eu gosto da marca. Eu acho que faltou, talvez, como é que você cobra SLA dos seus parceiros e como é que você lida com os processos deles com o seu SLA, porque no final das contas, se eu estou vendendo minha Ikicoin, se eu dependo de 30 parceiros, o meu SLA é o SLA dos 30 parceiros. Se eles têm uma falha sistêmica, eu vou falhar. Então, se eu estou colocando um SLA acima disso, eu estou enganando meus usuários, eu estou enganando meus parceiros, eu estou enganando meus investidores. Pior é se eu faço isso de forma consciente, mas se eu faço de forma inocente, quer dizer que eu não sou nem deveria sobreviver à concorrência da internet, na internet do meu produto. E isso demanda outras coisas, né, de engenharia, de segurança, de compliance, coisas que, no fundo, a gente precisa que empresas hoje elas entendam de engenharia de software com mais robustez.
o cara que é de insegurança, ele tem que entender de engenharia de software. O cara que é de infra, ele tem que entender de engenharia de software. Pasteleiro que da Febraban, ele tem que entender de engenharia de software. É inerente, não dá. Até que invente, sei lá, as ferramentas quânticas sejam existentes e o paradigma mude, é o que a gente tem. A diferença é que ele está mais... Dando um passo para trás, tenho certeza que a maior parte das empresas não tem nenhum inventário de quais são os terceiros, as soluções terceiras que elas usam no dia a dia. Imagina o SLA delas. Nem o SLA delas. Agora, o que eu fiquei pensando sobre SLA é que imagina se essa bola fora da CrowdStrike, mesmo assim ainda está dentro do SLA que é oferecido por ela. Já pensou nisso? Sei lá, 98%, e essas 6 horas de ontem ainda está dentro desses 2%. Ela fala, não, cumpriu o SLA. É verdade. Isso me lembra um caso da Target de vazamento de cartão de crédito, que a falha do vazamento começou por um parceiro, se eu não me engano era de ar-condicionado, que estava fazendo manutenção, entrar no servidor deles e conseguiram, e que estava integrado com a Target, e conseguiram entrar e começar a roubar os cartões de posse das maquininhas. É o mesmo tipo de coisa, só que numa outra escala, em outra estrutura, que é na sua cadeia de suprimento, de valor do seu parceiro, teve uma falha e você é atingido por ela. Recentemente, vocês ouviram o caso da Ticketmaster do Santander, que eles usavam uma plataforma de data e IA para fazer o processamento extrair as estatísticas, extrair inteligência, né? E vazou uma chave deles, da Ticketmaster, que é uma tiqueteira grande, né? Que é a tiqueteira do Rock in Rio, que veio do Rock in Rio, Taylor Swift. E os caras invadiram essa empresa de IA, pegaram as chaves e vazaram todos os ingressos da Taylor Swift, vazaram os ingressos de show, vazaram tudo da empresa. A Taylor Swift é um problema econômico. Imagina ter que reimprimir todos os ingressos do show da Taylor Swift. Exato. Vai ter que refazer tudo, né? Não tem vazou. A gente devagou longe agora, hein? A gente tá falando que o espaço por cartão de crédito, chegou na Taylor Swift e voltou para voltar no CrowdStrike. Esse caso da cadeia de valor, de SLA, é muito complicado, porque daí a gente entra também numa seara que que assim, quando se faz um contrato com parceiro, às vezes não é uma questão tão objetiva como um SLA, ou quão seguro ele é, qual é a cultura. E a gente entra naquela seara que esses contratos não são negociados só pela faceta técnica, e tem suas razões também por não serem só assim, né? Porque o negócio não é só técnico, também tem parte comercial, tem outras partes, mas eu acho que assim, fica em alguns casos essas coisas se misturam demais, e aí esse caso do CrowdStrike mostra exatamente isso, assim. E agora tu vê as pessoas argumentando como se elas fossem assim vítimas da CrowdStrike, assim, no sentido de que a CrowdStrike enganou eles, que isso não podia acontecer, e assim, duvido muito que isso tenha acontecido na prática. O que aconteceu houve aquela parte comercial, a CrowdStrike vendeu, a gente resolve tudo, não tem problema, as pessoas aceitaram e assim, mas eu concordo totalmente com o Fernando, assim, acho que a gente deveria ter mais apuro nessas coisas de SLA. Normalmente o teu SLA é o pior SLA do seu parceiro, então se você tem um SLA de um parceiro que tem um SLA ruim, o teu também vai ser ruim, não tem muito como fugir disso, assim. Mas é aquela discussão, assim, acho que é aquela coisa que todo mundo sabe que deveria ser feito de um jeito, mas que na prática tem 1000 jeitos diferentes, cada empresa, cada pessoa tem uma visão sobre isso. Por mais que a gente sentar que a gente concorda que o jeito certo seria cuidar disso de uma forma muito restrita, muito objetiva, sempre vai ter alguém para dizer, não, mas no meu caso aqui, o meu caso é diferente, meu caso é especial, eu trato disso de forma especial. Mas é bom que o pessoal que trata com a parte de segurança começar a olhar isso com outros olhos, né? Tomar cuidado com essa parte cultural aí, né? Geralmente sempre é assim, né? A maioria, em todas as áreas, né? Sempre apresenta a melhor solução possível. Olha, estou vendendo aqui essa solução que faz tudo, resolve todos os teus problemas, e aí quando vai ver na prática não é bem assim, né? Sempre tem um remendozinho, sempre tem alguma coisa que o pessoal deixa para lá. Mas não é só segurança, tipo, teve um incidente que estava relacionado, que é exatamente igual no meu trabalho, exatamente igual o que aconteceu com a CrowdStrike. O fornecedor falou assim, não, mantenha atualizado, a última versão. Eu falo, vou confiar. Aí você vai ler nas entrelinhas, tá assim, você é responsável pelo deploy na sua estrutura.
Eu falei assim, pô, mas ele falou, mas o que vale é o que tá escrito. Exato. Isso é o mais comum, assim. É como falou, tipo, eu tenho certeza que eles incentivavam o auto-update. Claro, eu tenho certeza que o comercial deles não incentiva, mas eu acho difícil que no contrato tenha dito que era obrigatório o auto-update. No contrato deve estar dizendo algo parecido com isso, que olha, você é responsável pelo que acontecer quando tu fizer o deploy desse client na máquina, na estação de trabalho das pessoas. Mas e esse é um ponto que é crítico nesse momento, que é a diferença entre o que é o comercial e o que está no contrato, assim. E normalmente é muito diferente. Beleza, pessoal. Acabaram as perguntas técnicas. Agora vamos para a reta final aí, a parte que o FIC mais gosta, dessa parte final aí. Quais livros, ou conteúdo, ou site, ou sei lá, canal do YouTube, vocês recomendam para quem quer saber mais sobre esse tema, né? Tipo, quem quer saber mais sobre os assuntos que a gente comentou aqui ao redor desse tema? Vamos lá, em ordem alfabética, por favor. Acho que eles vão responder melhor do que eu. Sobre esse tema, eu vou te falar que tô vendido no YouTube, hein? Mas eu vou fazer uma recomendação que eu tenho assistido, eu tenho gostado bastante, não sei se vocês viram por aí, o pessoal compartilhando. Tô tentando achar aqui o nome e não consigo achar. Mas é o nosso amigo da bolha que tá fazendo vídeo no YouTube, hackeando o Tigrinho, fazendo análises ali de código, no código-fonte ali de clients, de jogos de azar. É bem interessante a análise, ver como uma pessoa de segurança lê o código e o que ela procura ali. E é bem interessante acompanhar esse processo ali em live. A gente faz em live, então, sei lá, são 2 horas, 3 horas de conteúdo em tempo real, acompanhando assim, principalmente o mindset, né, do analista de segurança, como é que ele analisa o código. Tem sido bem bacana. Tenho visto até durante o voo, tem sido legal. Fala, Carlos. Se não conseguir achar um nome agora, não tem problema. Não vai estar aqui no link dos comentários do vídeo, viu, galera? Vai estar nas referências. Tudo que a gente conversa aqui sempre está nas referências. Vamos lá, desculpa. Boa, imagina. Eu, inclusive, achei, o Igor e Lincoln. Mas a gente vai como o Carlos falou, vai estar o link aí. E de série, não posso sugerir outra do que The Boys, foi estreou recentemente. Terminei ontem The Boys, foi muito bom. Então fica aí a sugestão para o pessoal procurando uma série. Eu ainda não fiz essa pergunta, mas já adiantou, beleza. Primeiro para falar só sobre o tema, mas tudo bem. Foi mal, desculpa. E é isso aqui, gente. Pode puxar o próximo. Eu posso falar sobre o livro, passa o canto. Um livro que permeia muito como o desenvolvimento desse tipo de software é a filosofia do software design. É um livro que eu não lembro o nome do autor aqui, foi o John Osterhout. É um livro tem entrado bem em voga para quem quer entender como esse processo de desenvolvimento de software acontece, por exemplo, em Big Techs ou em companhias, provavelmente, como a CrowdStrike. Eu sei que é um livro que também permeia muito esse processo, né? De como é que se garante esse deploy, como é que se faz essas etapas de testes, porque são sistemas muitas vezes embarcados em aparelhos, não são só aplicações web, e eles têm uma filosofia um pouco que foge daquilo que normalmente a gente vê em aplicações web, justamente para tentar minimizar esses erros. É impossível eliminar, mas é um livro bem interessante para quem quer ter mais interesse e quem quer entender como, por exemplo, funciona em meados, um software desse funciona. Procurem livros de System Engineer, que é um cargo que não é tão comum no Brasil, mas que tem se tornado cada vez mais comum fora do Brasil, que são exatamente os desenvolvedores que trabalham com sistemas que são muito integrados ao sistema operacional, ou que fazem aplicações, por exemplo, de servidores web. E tem bastante material hoje em dia, principalmente em livro, porque é uma forma de programar e que é um pouco mais devagar que o web, então tu vai encontrar muito mais material em livros do que em posts, porque isso é igual faz 10 anos, basicamente criar drivers, criar módulos do Linux, criar esse tipo de coisa, assim. E é bem interessante para quem gosta de entender como é que esses sistemas funcionam. Caraca, essa foi difícil, mas tem um capítulo do livro de software engenheiro do Google que é sobre trade-offs, que eu acho que ele é legal,
sobre como é que você toma a decisão de quanto rigoroso você é num processo ou não. E assim, é velho, antigo, mas demite come mal. Fala bastante sobre testes e ele vai tocar em teste de regressão. Não com esse termo, se eu não me engano, ele não usa esse termo. O Fred Brooks não usa esse termo lá. Mas quando tem você tem softwares que são parte da sua cadeia de valor e é de terceiro, eu sempre insisto em ter esse tipo de teste na sua estrutura. E talvez no caso aqui não atenda, no caso da CrowdStrike, mas qualquer vendor vale a pena considerar ter esse tipo de coisa. E por fim, tem um e-book sobre cadeia de valor de suprimento e como é que você lida com isso na aviação, no caso dos Estados Unidos, que é Asian Avionics and Military Aircraft. Que eu acho uma literatura esquisita, mas que vai o rigor tá ali. Todo mundo que acompanha o canal sabe que ele gosta de avião. Ele já viu outros episódios, enfim. E o que vocês estão lendo? Né? Vocês estão lendo, não precisa ser da área necessariamente. Ultimamente, o que vocês três estão lendo? Bom, eu estou lendo Investidor Inteligente, do Benjamin Graham. Todo cara que é do Faria Lima deve ter lido esse negócio, mas não segue nada do que ele fala. O que ele fala é muito sobre você tomar decisão em cima de números e com contexto de forma pensando em resiliência e segurança. Segurança do ponto de vista do você, seu dinheiro, enfim. Mas que para nós aqui que fala de tecnologia tem muita semelhança do que a gente tem no dia a dia. Quando você vai olhar o quanto ele é analítico, aí no Daniel Kahneman lá Pensa Rápido Devagar fala muito de System 2. É interessante para você fugir um pouco da literatura tradicional, mas só não se contaminar pela índole dos Faria Limers. Eu sempre estou lendo, na verdade, o mesmo livro, que é o Alice in Bob, Learning Application Security. Eu acho que é um livro que é super gostosa a leitura e eu sempre volto nele. Apesar de eu atuar como gerente de cibersegurança, eu sou, por natureza, Application Security. Antes de segurança eu era dev, então eu gosto bastante dessa parte de Application Security. Eu sempre me pego lendo mais conteúdo de Application Security do que do restante, né? E é um livro eu sempre recomendo, na verdade, principalmente no Twitter, quando as pessoas me perguntam recomendação de livro de segurança para matar o tempo e para aprender também, claro. Eu sempre recomendo esse. E é muito bom, muito bacana. Tenho lido bastante livros sobre carreira de desenvolvimento. É um assunto que me interessa, assim, como as carreiras se desenvolvem em diferentes empresas, em diferentes segmentos. Atualmente estou lendo The Software Engineer Guidebook, do Gregory, do The Pragma Engineer, que é uma newsletter muito famosa. Ele tem uma escrita bem objetiva. É um livro, assim, não é um livro fácil de ler, mas ele também não é complexo, tem muito conteúdo, ele tenta condensar de uma forma quase que como se fosse como o livro diz, é um guidebook, é como se fosse um livro para depois tu usar como guia para tua carreira, de passos que você toma, como que isso funciona, como que você se posiciona como um software engineer. A gente às vezes fala muito sobre soft skills, assim, das pessoas da TI, mas fica um pouco subjetivo. O que é uma pessoa que fala bem, o que é uma pessoa que tem um bom relacionamento com a equipe, uma pessoa que sabe gerir. E esse guidebook, ele não traz uma resposta, mas ele traz várias abordagens para essas questões. Assim, às vezes, eu já li alguns livros sobre The Manager Path, por exemplo, e que são mais subjetivos. No caso desse guidebook, eu achei muito interessante que ele foge da subjetividade, diz, você deveria fazer isso, isso e isso, se o seu objetivo é esse. E é um livro que acho que é bem interessante para quem quer principalmente alçar voos depois da posição de sênior nas empresas de TI. Assim. Isso que o Rodrigo falou me lembrou bastante de um livro que eu gosto bastante, que é o do CTO Field Guide, lá do Gleicon. É bem curtinho e eu acho que ele tem super a ver com essa indicação do Rodrigo. Beleza. Eu não vou recomendar livro nenhum, que eu passei a semana toda recomendando livro. Só entra no canal aqui, lá no Shorts. Eu peguei todos esses livros de vocês aí, dessas temporadas passadas, condensei nos que eu acho mais interessantes. Vamos
a última pergunta antes da despedida, né? O que vocês estão assistindo? O que vocês estão a acompanhar? Assim, tipo uma TV, sei lá, série, né? Netflix, essas coisas. Eu estou assistindo 2 documentários, o do Alexandre, o grande, foi imperador da Macedônia, e Samurais. Olha, eu tenho um filho pequeno, então não tenho assistido quase nada. Na verdade, eu tenho acompanhado basicamente a temporada de animes que começou agora, e quem gosta de anime começou a temporada do meio do ano, né, de julho. Tenho acompanhado quase todos, assim, são animes quase sempre iguais, mas a gente vai aos poucos filtrando. Então eu não tenho nenhuma série para recomendar, eu não sou muito fã de assistir séries também, e acompanho o Campeonato Brasileiro do Internacional. É basicamente o que eu acompanho na televisão. Eu assisto muito pouco a televisão. O Campeonato Brasileiro Internacional é ótimo. Eu dei uma sugestão já, uma indicação, na verdade, do The Boys, mas vou dar mais uma de outra série que eu tô vendo. Normalmente eu não vejo tanta série, mas como tá uma season boa nessa, eu vou fazer essa sugestão do The Bear, que é uma série basicamente sobre culinária e os dramas ali do dia a dia. Então, eu gosto bastante, bem bacana. Eu acho que muita gente gosta também e vai curtir. Bem, E o Rodrigo falou dos animes, ultimamente... também tô acompanhando alguns, hein, Rodrigo? Eu tento acompanhar o máximo que dá, mas é porque o anime funciona melhor para mim, porque ele é curtinho e eu consigo assistir junto com meu filho, porque ele vê os desenhos e aponta. Boa estratégia. Bem, eu ultimamente eu estou escutando uns áudios do canal do YouTube chamado BBC News Brasil, que é sobre vários temas e, sei lá, ultimamente, quando eu estou indo treinar, né, eu hoje fui escutando música ou caio nesses áudios aí, que falam sobre vários temas, assim, e acho, sei lá, não sei, fiquei viciado nessas coisas, ultimamente eu estou assim. E é isso, pessoal, chegamos no final, agora chegamos na despedida, por favor, em ordem alfabética. Para mim, eu queria só agradecer o convite do Carlos, falar sobre esse assunto. Eu acho que tá é um super momento oportuno, foi um momento super oportuno para falar sobre CrowdStrike e sobre endpoint security, fazer propaganda dessa área que ela é tão o patinho feio na segurança, né? Quase a gente não ouve falar sobre endpoint security, então é bem bacana ter a oportunidade de falar um pouco e trazer um pouco à tona essa área, né? Então, precisa de mais gente interessada, mais gente trabalhando, mais gente estudando sobre. E foi um prazer conversar com você, com o Rodrigo, com o Ike e com o Carlos também. E é isso, gente. É isso. Obrigado por convidar. Coincidentemente, eu estava à disposição, eu estava fazendo café da manhã. Então, estamos aí. Sempre que precisar, estou por aí. Eu queria agradecer ao Carlos pelo convite, foi muito bom a conversa. É interessante esse assunto, porque eles são pontos de vista, a gente pode ter vários pontos de vista dessa situação, e também acho que é bom a gente discutir quando essas coisas acontecem, sem ser um viés de, tipo, tentar achar culpados, mas entender o problema. Pode ser que se repita, mas pelo menos acho que a gente consegue... a gente sai melhor do que antes do problema. E para mim essa conversa foi muito interessante, sim. Obrigado de novo, Carlos, pelo convite. Carlos Rodrigo já zicou, vai se repetir, falou. Eu acho que vai se repetir, eu não tenho muita dúvida disso, não. Eu espero que não, mas enfim. Eu sou pessimista, desculpa. Também sou pessimista. Mas eu espero que a gente aprenda, né, como comunidade. E, enfim, esse vídeo aqui foi fantástico. Eu não queria gravar esse vídeo, eu não gosto de gravar vídeos sobre alguns temas assim do momento. Assim. Geralmente eu tenho o que guia os meus vídeos são minhas dúvidas. Eu tenho dúvidas e aí eu chamo meus amigos para conversar e a gente conversa sobre o tema. E sempre relacionado à engenharia. Aí eu criei o A1, essa série de vídeos do A1 para esses eventos canônicos, assim, esses eventos, essas catástrofes. Né? Mas, assim, é meio difícil, eu não gosto. Coincidiu porque eu queria falar sobre compliance. Enfim, acabou que no final foi muito bom, porque eu recebi vocês três, o Sushi, o Rodrigo e o Fique, e foi fantástico, assim. Assim, meus vídeos nunca têm roteiro. E, enfim, essa semana eu vou lançar 2 vídeos da sessão de engenharia de verão. E aguardem, né? E tem esse que vai sair, acho que deve sair hoje ou amanhã, ou sábado ou domingo. E na semana vai sair mais 2 vídeos sobre
complexidade, né? A gente vai falar sobre complexidade e boring techs, né? Tecnologias. Eu citei algumas aqui, né? Tipo, o pessoal tenta matar, né? O pessoal tenta matar o Java, tenta matar o PHP, etc. Essas coisas. A gente vai comentar sobre a relação delas com a complexidade que a gente vê nos dias de hoje, nos ambientes, nas soluções, nas tecnologias, etc. E é isso. Obrigado, galera. Deem tchau e emitam sons para poder sair aí no final, por favor. Valeu, obrigado. Valeu. Fala, pessoal.